Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Será projetado, mas quem tem a sua respectiva Bíblia, eu gostaria que você a abrisse em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Versículo 1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Seguiram-se mais duas investidas de Satanás, mais duas tentações, mas eu gostaria de hoje meditar apenas nestes 4 versículos. E como Deus falou ao meu coração, eu creio que Deus falará também ao seu coração. É uma palavra muito importante para todos nós. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos até o teu trono de graça, e eu em particular te peço perdão pelos meus pecados cometidos contra ti, e me consagro ao Senhor. Consagro toda a minha vida, a minha boca, a minha voz, a minha mente, e eu te peço em nome de Jesus que tu use-me para trazer da tua parte uma mensagem a todos nós. Eu quero te pedir, ó Deus, que tu prepares os ouvidos e os corações de cada irmão, de cada irmã, colocando-nos prontos para ouvirmos a tua palavra. Que o nosso coração seja preparado por ti, para que esta palavra encontre solo pronto para receber a tua mensagem. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que nada nos atrapalhe, nem mesmo o calor, cansaço, nada. E em nome de Jesus, repreendemos Satanás para que ele também não nos atrapalhe, não roube a palavra e não tenha a mínima chance nestas vidas, neste lugar. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, este sim, passeie, haja, trabalhe, manifeste-se, e que todos nós sejamos tocados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, este texto ele é bastante conhecido, e de introdução, é bom que nós nos lembremos, e é importante que entendamos, que existe um ser maligno, que não é uma lenda, não é um mito, e nem uma energia negativa, nem apenas o lado mal, pecaminoso de cada um de nós. A Bíblia diz que ele é um anjo caído. A Bíblia o chama de Satanás, de serpente, de leão que ruge, de tentador, de destruidor, de mentiroso, de ladrão. Paulo diz também que ele é o príncipe, pode projetar, por favor, que ele é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua
nos filhos da desobediência. Diz também que ele é o dominador deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. E também diz que ele é o Deus deste século. A respeito desse inimigo, Paulo nos faz uma alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Esse inimigo, ele não dorme, não descansa e não dá descanso. Ele está sempre à espreita, aguardando uma brecha para nos derrotar. Então, queridos, eu gostaria de conversar com os irmãos nesse texto, tirando algumas lições. A primeira é que, se Jesus foi tentado, por que não nós? Se o próprio Jesus Cristo foi tentado, por que não eu? Por que não você? É importante que digamos também que a tentação é inevitável. É inevitável que sejamos tentados. Mas é importante que digamos também que ser tentado não é pecado. O Senhor Jesus foi tentado, mas ele não pecou. O pecado é quando nós caímos em tentação. Então, se você está sendo tentado, você não está em pecado. Passa a estar em pecado se cair na tentação. E quando isto acontece, ou seja, cair em tentação, faz um estrago terrível na nossa vida. Graças a Deus, Jesus Cristo é Deus, e ele não caiu e jamais cairia em tentação. Mas você já pensou que estrago teria acontecido, não só na vida de Jesus, mas com repercussão em toda a nossa vida, se ele tivesse caído em tentação? E é importante que nós entendamos que quando alguém cai em tentação, cai em pecado, ele traz um estrago, um arraso na sua vida, e não somente para a sua própria vida, mas muitas vezes também para aqueles que lhe estão próximos. Existem muitas tentações em que uma pessoa caindo nessa tentação, ela não somente arrasa, estraga, prejudica a sua vida, mas todos aqueles que estão ao seu redor também sofrem consequências. Então nós precisamos tomar cuidado nessa área. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo, orem comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Novamente, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Então ele, na oração, ele nos ensinou a orarmos: não nos deixes cair em tentação, porque quando caímos em tentação, há um arraso, um estrago, um prejuízo, consequências danosas na nossa vida. Então, queridos, não brinque, esteja sempre de prontidão, de prontidão. Estão me acompanhando? Digam amém. O segundo aspecto, queridos, é que Satanás, ele aproveitou um momento de necessidade específica, de fragilidade. Jesus teve fome, e ele aproveitou essa necessidade para tentá-lo. No momento de fome, ele sabia que Jesus é natural, depois de 40 dias, que Jesus tivesse fome. E ele tentou-lhe justamente nesta área, propondo-lhe pão, comida, alimento. Então, preste atenção em algo importantíssimo. Satanás procura descobrir as nossas necessidades, fragilidades e tentar-nos ali. Ele fica à espreita na procura de uma brecha, um momento de necessidade específica e tentar-nos ali. Ele procura arrombar a porta que lhe parece menos resistente. Por isso precisamos estar atentos, muito especialmente nos momentos de fragilidade. Ele conhece os homens quase tão bem como Deus. Quase. Deus nos conhece muito melhor. Deus nos conhece totalmente. Satanás procura nos conhecer, nos estudar, para nos destruir. E Deus nos conhece para nos amar, para nos levantar, para nos abençoar. Esta semana eu fiz um atendimento e nós conversávamos sobre as fraquezas na vida das pessoas. E nós estávamos tratando com uma pessoa que tinha fraqueza em determinada área. E a pessoa que estava disse: pois é, a minha fraqueza é em tal área. E eu disse: pois é, e Satanás procura nos estudar para saber qual é a área da nossa fragilidade, para nos tentar justamente nessa área. E um deles perguntou para mim: e do senhor, pastor, qual é a sua área de fraqueza? Eu disse: não digo. Não vou dar de mão beijada para Satanás. Não digo. Porque mesmo as minhas fraquezas, eu oro em silêncio com meu Deus, que conhece as minhas palavras antes que elas saiam da minha boca, porque Deus é onipresente, é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus está em todos os lugares, inclusive na vida das pessoas. Ele age na vida de todas as pessoas, mas Satanás só entra, só sabe, só conhece e só age se o homem der-lhe liberdade. Se o homem não lhe der liberdade, ele não pode fazer isso. Por isso que eu disse quase igual aos homens, quase igual a Deus. Porque Deus nos conhece melhor do que cada um de nós mesmos.
Às vezes a esposa tem a petulância de dizer para o marido nem fala, eu sei o que você está pensando, pensa que eu não te conheço. O marido faz a mesma coisa. Eu sei o que você está pensando, pensa que eu não te conheço. E às vezes não conhece mesmo. Mas Deus conhece, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso interior. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado constantemente, mas em especial, olhem para mim, em especial, nos momentos de dificuldades, de lutas, de crises, de fragilidades, porque ele pode surgir até com uma proposta interessante. Eu me lembro que uma ocasião, eu penso até que já contei essa experiência, uma moça veio e apresentou o noivo, o namorado, e disse que ia se casar. E tanto os pais como eu mesmo, todos estávamos vendo que não tinha nada a ver, não é nada a ver. Não era aquilo para ela. Aconselhamos e ela disse, mas pastor, eu orei tanto pedindo para Deus, um noivo, um namorado, e surgiu. Agora, acontece que muitas vezes o diabo escuta a oração e ele é atrevido, ele atravessa, e às vezes pensa-se que é o enviado de Deus e é o enviado de Satanás. Então, mesmo quando ora, precisa tirar a prova dos 9, precisa perguntar para Deus, é do Senhor? Vocês estão me entendendo? Digam amém. Então ele pode surgir com uma proposta aparentemente interessante. E o terceiro aspecto que eu quero conversar com os irmãos é justamente isso. Aparentemente, era uma boa proposta. Depois de 40 dias de jejum, quer coisa melhor do que um pão? Depois de 40 dias de jejum, um pãozinho não é nada mal. Que problema? Qual o mal nisso? Desde quando o pão é pecado? Aliás, seria uma proposta que atingiria 2 aspectos interessantes. Primeiro, mataria a fome dele. Ele poderia dizer, olha, boa ideia, vou transformar essa pedra em pão, uma boa ideia, aliás, vai matar a minha fome, e ele tinha poder para isso. O segundo aspecto é que ele aproveitaria para mostrar e demonstrar o seu poder. Olha só, o que ele fez? Ele transformou a pedra em pão. Não era aparentemente uma proposta interessante? Não é? Mataria a fome e mostraria o seu poder. A questão, queridos, não estava no pão, mas nas intenções, o que estava por trás da proposta, da sugestão, do desafio. O problema não era o pão, era o que estava por trás dessa proposta. Então, nós precisamos tomar cuidado. Este é um aspecto também que eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos tomar cuidado e não aceitar qualquer conselho e qualquer ajuda. Muitas vezes, quando nós estamos por tomar uma decisão, a gente, e não há nada de errado,
mas a gente procura assim, opiniões. Uma das questões é que normalmente a gente quer ouvir quem fale aquilo que nós queremos ouvir. Às vezes ouve uma pessoa, ouve outra, e quer uma opinião de alguém que lhe diga o que ele quer ouvir. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós precisamos tomar uma decisão de quem é essa voz. Eu vou falar daqui a pouco como discernir isso. Precisamos tomar cuidado, porque nem sempre, embora uma proposta interessante, seja de Deus, seja boa, seja a melhor. Precisamos tomar cuidado, tem muita gente ouvindo vozes, que gosta de ouvir essas vozes, mas não é a voz de Deus. Tome cuidado. Nós precisamos saber quem está dando este conselho, quais são as suas intenções, de onde elas vêm e, principalmente, para onde ela quer nos levar. Grave isto, queridos. Grave isto na sua mente, no seu coração. Se você puder, anote. Esta mensagem vai sair no YouTube, ouça novamente, porque a gente precisa estar muito atento. Em quarto lugar, queridos, havia um tom desafiador e provocativo. Se és filho de Deus, há uma certa provocação, sabe? Se você é mesmo, então mostre isso. Isso acontece muitas vezes conosco também. Se Deus te ama, por que você está passando por tal dificuldade, tal privação? Se Deus te ama, por que Ele não dá aquilo que você está pedindo? Se Deus te ama, por que Ele deixa acontecer tal coisa na sua vida e Ele não cuida de você? Se você é um crente verdadeiro, se você é de Jesus Cristo, que adianta? Você vai na igreja domingo, você vai na noite do clamor, você vai na EBAC, você participa das células. Por que está acontecendo isso? Se és filho de Deus, há um ar provocativo. Cuidado para não entrar na provocação de Satanás. Tem muita gente que acaba, você não tem de provar nada para ninguém. É natural ter fome depois de um tempo de jejum. Agora, é esperado também, olhem para mim, é esperado que neste mundo tenhamos de passar por certas dificuldades e privações. Nós fomos alertados por isso. João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando você estiver passando por aflições, é possível que Satanás te provoque. Se você é filho de Deus, se você é crente, se você é de Jesus, por que está acontecendo isso na sua vida? Jesus tinha consciência de tudo isso e ele não entrou na provocação de Satanás.
Em quinto lugar, o objetivo era também lançar dúvida, mesmo dentro desse versículo. Se és filho de Deus, será que eu sou mesmo? Se você, ele não disse você é o filho de Deus, ele está dizendo, se você é, será que eu sou mesmo? Nós precisamos tomar cuidado, pois em tempos de dificuldades e de crises, necessidades, o diabo usa a mesma estratégia. Se você é crente, se você é filho de Deus, são tantos sis que muitos realmente ficam em dúvida: será mesmo que eu sou filho de Deus? Será mesmo que Deus é meu pai? Será mesmo que Ele cuida de mim? Será mesmo que Ele me sustenta? São tantos os sis que muitos acabam tendo esta dúvida. É importante que saibamos o seguinte: o diabo não muda o seu modo de agir. A sua tática é antiga, ele não troca os seus métodos, começa sempre semeando dúvida. Aliás, não foi assim a queda dos nossos pais, Adão e Eva. O que ele fez com Eva e com Adão? Ele levou-os a comer do fruto proibido, provocando, lançando dúvida. Ele sabe muito bem, uma vez implantada a dúvida no coração do homem, o resto tornará fácil. Quando começa, será mesmo? Será que Deus cuida de mim mesmo? Será que eu sou convertido mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus é bom mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Quando começa este será, o diabo já percebe e encontra solo fértil. Agora, raciocinem comigo. Se o diabo questionou a identidade de Jesus, se és filho de Deus, será que ele não vai ter a ousadia de questionar a mim e a você também quanto à sua identidade? Se ele questionou o próprio Jesus, se és o filho de Deus, ele acha que ele vai perder essa oportunidade de questionar a mim e a você, se você é filho de Deus, se você é crente, se você é de Deus. Por quê, querido? Isso se trata da identidade. A identidade de Jesus, filho de Deus. Se ele quebrasse isto, ele quebraria a identidade de filho de Deus. Se ele quebra isso em mim e em você, na questão de será que eu sou filho de Deus, e eu perco isto, eu perco a minha identidade, que é a minha legitimidade. Eu sou filho de Deus. Por isso, a nossa resposta deve ser aquela ensinada pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não tenho dúvida, eu sei em quem tenho crido. Acho que pode ser um glória a Deus melhor. Glória a Deus. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Quem me guarda, quem me protege, quem me livra, quem me sustenta é o Senhor Jesus. E eu estou certo que Ele é poderoso para tal. Muito bem, queridos. Vamos para um segundo aspecto. O que fazer com as investidas de Satanás? Primeiro, você pode aceitar essa verdade, pode aceitar essa tentação, essa investida como uma verdade e se
e sucumbir aos seus questionamentos. É verdade, é mesmo. Acho que não sou filho mesmo. Acho que eu devo aceitar esse conselho. Acho que eu devo fazer isso. Não soube discernir, ouviu, caiu, sucumbiu. Ou rejeitar essa tentação, firmado na palavra e preservar aquilo que o diabo quer destruir, a sua identidade como filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus, não tenho dúvida disso. E ele dá a receita, Tiago dá a receita em 4:7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas eu gostaria de ver o último tópico, que nós vamos desdobrar em 3 subtópicos. Como vencer as tentações. E nós vamos, queridos, ver justamente as armas que Jesus utilizou nesse texto. Não vou fugir do texto que nós lemos. Não é um texto por pretexto. É ver dentro desse texto quais as armas que Jesus usou. E assim, primeiro, não enfrente as tentações sozinho. No versículo 1 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus não enfrentou o tentador por conta própria, nem por curiosidade. Ele não fez como Adão e Eva no paraíso, que por iniciativa própria e desobediência aproximaram-se da árvore proibida. Eles se aproximaram. Jesus não foi por conta própria. Ele estava com o Espírito Santo sobre ele. E aqui, queridos, entra algo importante que eu quero que você relembre, você entenda e aceite. O Espírito de Deus nos capacita a reconhecer, a discernir o tentador e a descobrir as suas intenções e a resistir o seu poder maligno. Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo o havia conduzido, e ele soube discernir que por trás da proposta de pão havia uma proposta indecente, havia uma proposta maligna. Se não tivesse, que eu vou falar aqui é um absurdo, mas se ele não tivesse o Espírito Santo, se ele não discernisse o que tem de mal no pão, qual o problema de pão? Aqui está algo que a gente precisa, que é o Espírito Santo de Deus, para que a gente saiba discernir nas nossas decisões, nas propostas que vêm até nós, nas sugestões que vêm até nós, quando é de Deus e quando não é de Deus. Isto é sério, queridos, porque eu tenho visto muitos crentes tomarem decisões achando que são boas e não são de Deus. O Espírito Santo nos dá fruto, e o fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá dons, e algo que eu peço para Deus, para a minha vida, é discernimento. O dom de discernimento, saber discernir
quando algo é de Deus e quando não é de Deus. Não estou falando de sabedoria, porque tem muita gente sábia, inteligente, culta, preparada, esperta, que cai nas tentações de Satanás. Estou falando de discernimento espiritual, e discernimento espiritual é dom do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ele discerniu. Eu sei o que está por trás desse pão aí. Que você me pega. Desse pão eu não quero. Nós precisamos, queridos. Olhe para mim, queridos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos dar discernimento, para que a gente saiba quando algo que nos é proposto, quando algo que nos é oferecido, mesmo que pareça bom, bonito, interessante, saber se vem de Deus ou não. Se vem de Deus, glória a Deus, e eu quero tudo que Deus tem para mim. Mas se não é de Deus, por mais interessante, não quero. Tem gente, queridos, que quando, por exemplo, está num problema, enfermidade, por exemplo, procura, sabe, em todos os lugares, toda porta que se me abrir, dizem que lá tem uma boa proposta, então eu vou aqui, eu vou ali, e tem gente que vai em tudo quanto é lugar, sabe, procurando a cura, ou procurando a libertação financeira, ou seja lá o que for, vai procurando, não, as bênçãos, as saídas, a ajuda, as resoluções de problemas, eu só quero aquelas que vêm de Deus. O Espírito Santo é quem te dá sabedoria. Algum tempo atrás, eu não me recordo quem, mas um estadista disse o seguinte: o nosso mundo está sem uma liderança. Nós não temos uma liderança mundial e precisamos de uma liderança. Venha ele de Deus ou do diabo. Queridos, não quero nada, mas corremos o risco de receber algo achando que é de Deus e não é. Só quem vai dar o discernimento é o Espírito Santo de Deus. Por isso você pode ter um homem, uma mulher, simples, sem cultura, mas que é muito esperto, porque tem discernimento do Espírito Santo de Deus. Por isso, busque o Espírito Santo de Deus, deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus, e Ele vai dar discernimento, cada decisão, cada atitude que você tiver que tomar. Amém? Não vá em direção à tentação, nem enfrente-a sozinho. Esteja sob o controle e a direção do Espírito Santo, sempre, sempre, e Ele te protegerá. Glória a Deus. Segundo lugar, fortaleça-se espiritualmente. O versículo 2 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele estava fazendo o quê? Orando e jejuando. Queridos, olha aqui. Se Jesus, o Filho de Deus, foi jejuar e orar, fortalecer-se, por que eu e você não precisamos disso? Nós precisamos de oração, precisamos de jejum, para nos fortalecer espiritualmente, para que quando vierem, e elas virão, as tentações, nós estejamos fortalecidos para enfrentá-las. Quem cai na tentação é o crente fraco,
é o crente frágil, é o crente desguarnecido. Nós aprendemos a resistência de Jesus porque ele estava fortalecendo-se espiritualmente, ele estava forte. Ele é Deus, mas ele está aqui nos ensinando da importância, da necessidade que eu, você, frágeis, pecadores, precisamos da oração, do jejum, do fortalecimento espiritual, para que quando ela chega, nós tenhamos força para resistir. O Espírito Santo nos dá discernimento, nos capacita para saber, isso não é de Deus. Fortalecidos espiritualmente para dizer não. Por que isso, queridos? Porque tem crente que sabe que algo não é de Deus, que é investida de Satanás, mas não tem forças para resistir. Sabe que é pecado, sabe que é errado, mas não tem forças. Então o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos dá discernimento e fortalecemos-nos espiritualmente na oração e no jejum. Mas tem um terceiro elemento. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Ele firmou-se na palavra. Para resistirmos à tentação, nós precisamos estar firmados na palavra. A palavra de Deus nos orienta, nos ensina, nos esclarece. Jesus não entrou na provocação, menos ainda em negociação, nem desenvolveu uma conversa. Ele foi objetivo: está escrito. Para você dizer está escrito, é preciso que você conheça o que está escrito. E você conhece o que está escrito quando você lê, quando você estuda, quando você come da palavra de Deus. Tentação se mata no ninho. Não dê corda, não brinque, só um pouquinho. Não, eu posso, eu me controlo, eu me domino. Não. Jesus não desenvolveu conversa, argumentação. Você está equivocado, eu sou sim filho de Deus. Se você quiser saber, não, ele diz: está escrito. Está escrito. Cuidado, olhe bem para mim aqui, queridos, isso é importante. Não desenvolva diálogo, não converse, não experimente, não brinque, não dê corda, não acaricie a tentação. Interessante, um ladrão, quando assalta alguém, ele não dá espaço para diálogo. Às vezes quem está sendo assaltado quer, mas deixa, cala a boca, e já dá coronhada, e já bate, já manda, fica quieto. Ele não dá espaço. Ele não dá espaço para diálogo. Às vezes a pessoa pensa, não é? Se um ladrão chegar, então, não, eu argumento, eu converso. Ele não dá espaço. Ele não dá espaço para conversa. Esses tempos agora, bem recente, uma autoridade do nosso país teria dito que com aqueles que são extremistas e terroristas, precisaria desenvolver o diálogo. Não tem, eles não dão espaço.
o malfeitor, o assassino, o ladrão, não dá espaço para conversação. Por quê? Porque ele sabe do perigo do diálogo. Ele sabe do perigo da conversa, da argumentação. Então ele não deixa falar, você vai ficar a boca, não sei o quê. Normalmente eles são agressivos, não dão abertura para o diálogo. Se os filhos do mal têm essa sabedoria, queridos, nós devemos ter muito mais ainda. Não converse, não dialogue, não tenha abertura, mata-se no ninho, está escrito. A porta que o tentador procurou arrombar parecia fraca. Jesus teve fome, mas ela estava guarnecida, protegida pelo Espírito e pela palavra de Deus. Assim Jesus não precisou pensar para saber como iria resistir ao tentador. Ele simplesmente respondeu pela palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Se o próprio Jesus conhece e se defende pela palavra, aprendamos dele a amar este livro, a cavar fundo neste livro, a conhecer este livro, a nos alimentar deste livro, porque este livro nos fortalecerá. E quando vier a tentação, nós sabemos o que está escrito, sabemos se é de Deus, se não é de Deus, está escrito. E chega de papo. Para resistirmos o tentador, é preciso que estejamos cheios do Espírito Santo, orar e jejuar, e alimentarmos-nos da palavra. Menos do que isso, estaremos desprotegidos, desguarnecidos, susceptíveis, vulneráveis à tentação. Queridos, eu senti no coração de trazer esta palavra, sabe por quê? A tentação sempre acontecerá e surgirá, por mais fervorosos que sejamos. O próprio Senhor Jesus foi tentado. Mas eu trouxe esta palavra para que sejamos cheios do Espírito Santo. Alimentemo-nos na oração e no jejum. Conheçamos a palavra de Deus, porque eu gostaria, eu quero, e eu oro e eu espero que todos nós sejamos fortalecidos, saibamos discernir quando algo surge diante de nós. Se for de Deus, agarre-se. Se não for de Deus, o melhor, por melhor que pareça, você diga: não, não quero, porque cair em tentação é um estrago, um arraso. E você conhece crentes que caíram e tiveram um arraso na vida. Mas se fortalecermos, estivermos cheios do Espírito Santo, fortalecidos na oração e conhecendo a palavra, seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E esta é a minha oração, para que todos nós sejamos fortalecidos, não venhamos a dar oportunidade para Satanás em área alguma, mas sejamos cheios, fortalecidos, crentes em pé, vencedores e vitoriosos, em nome de Jesus. Amém? Preparados para a tentação? Se prepare. Se prepare. Porque às vezes não precisa nem sair dessa porta para fora. Ele é atrevido em qualquer lugar. Mas estivermos cheios do Espírito Santo, alimentados pela oração e pelo jejum, conhecendo a palavra, somos mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Coloquemos-nos em pé. A Bíblia diz que ele venceu. E venceu por ele e venceu por nós. Querido Deus, eu quero te pedir que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Em nome de Jesus.
não volte para o Senhor vazia, mas que encontre, Senhor, guarida no coração de cada irmão e de cada irmã. Cada irmão e cada irmã, fortalecidos, cheios do Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre cada irmão e cada irmã. Que cada irmão e cada irmã seja cheio do Espírito Santo de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Querido Deus, eu quero te pedir que tu despertes em nós o desejo de orar, de jejuar, de alimentarmos-nos de ti. Pai, que tenhamos mesmo o desejo de passarmos horas orando, e eu quero te pedir também, Senhor, que tu despertes em nós fome, sede da palavra de Deus, abri-la, estudá-la todos os dias, firmarmos na palavra. Eu te peço que tu abençoe, Senhor, cada irmão e cada irmã. Livra-nos, livra o meu irmão, livra a minha irmã, livra a mim, Senhor, de cairmos em tentação. E se Satanás se levantar contra nós, levanta para cair, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que esta palavra, Senhor, encontre guarida em cada coração e saiamos fortalecidos. Não deixa, Senhor, que nenhum dos meus irmãos e das minhas irmãs, e nem eu mesmo, caiamos nas conversas fiadas, nas lorotas, nas propostas indecentes de Satanás. Saibamos discernir e resistir, e fortalecidos caminhemos e façamos somente o que Deus tem para cada um de nós. Faz isto, Senhor, faz isto, Senhor, faz isto.